Olá, queridos e queridas, que bom novamente podermos nos reencontrar para este nosso momento de culto, de celebração, de louvor ao nosso Deus, onde nós temos o privilégio e a oportunidade de sermos servidos pela palavra do nosso Deus, que quer alimentar em nós a fé, a esperança e o amor. Somos convidados e convidadas a celebrarmos culto ao nosso Deus, culto virtual, culto em casa. Não somente assistir ao culto, mas também participar, entregar-se para dentro desta celebração. Somos saudados e saudadas com a palavra do nosso Deus, que encontramos no Salmo de número 92, nos versículos 1 a 4, que assim nos dizem: Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. O salmista louva ao nosso Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Também assim eu e você somos convidados e convidadas a louvarmos ao nosso Deus também neste culto, neste momento de celebração. Somos convidados e convidadas a louvarmos ao nosso Deus quando juntos cantamos, reunidos em seu nome. Onde 2 ou 3 em meu nome estão reunidos, ali estou no meio deles. Onde 2 ou 3 em meu nome estão reunidos, ali estou no meio deles. Onde 2 ou 3 em meu nome estão reunidos, ali estou no meio deles. Neste momento de celebração, nos reunimos em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, queremos nos colocar em oração, sabedores de que necessitamos do perdão, da misericórdia e da graça do nosso Deus. E assim queremos confessar nossa culpa, o nosso pecado e nos colocar debaixo do conduzir de Deus também por meio da sua palavra. Oremos. Querido e amado Deus, em gratidão nos colocamos diante de Ti, como salmista, para Te louvar e Te bendizer pelo Teu amor, cuidado e compaixão por cada um e cada uma de nós, que nos sustentaste
amparaste, socorreste e conduziste até aqui. Graças te rendemos pelo dom da vida, e assim por todas as dádivas e bênçãos que sobre nós já derramaste. É certo que por muitas vezes, por estarmos cegados por nossos princípios, ideias, egoísmos, nossos pecados, não enxergamos os sinais do teu reino por nós e entre nós. Graças rendemos por podermos nos dirigir a ti em oração e, reconhecendo nossas falhas e pecados, clamar, rogar pelo teu perdão na certeza de que alcancemos a tua misericórdia. Rogamos que venhas por intermédio da tua santa palavra novamente neste dia, na ação do teu Espírito Santo, nos trazer a compreensão, entendimento e discernimento da e na tua palavra e vontade. Pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Diante da confissão do nosso pecado, nós somos lembrados de que Deus é misericordioso e perdoa o nosso pecado. E assim nós, olhando para o profeta Isaías, ele anunciou ao povo de Israel o perdão dos pecados e também estes são anunciados a nós. Quando o profeta lembra, os pecados do povo serão perdoados e a sua culpa será tirada. Os pecados do povo serão perdoados e a sua culpa será tirada. Assim, eu vos anuncio o perdão dos vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos nos preparar para ouvirmos a palavra do Senhor, cantando juntos a tua palavra. A tua palavra é semente, e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Queremos assim ouvir a leitura bíblica que será a base para a nossa reflexão neste dia, que a encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versículos 26 a 34, que assim podemos ouvir e acompanhar. Diz a palavra do Senhor: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas.
Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Felizes, bem-aventurados, são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, meditam em seu coração e colocam em prática na sua caminhada de vida e de fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja comigo, contigo, com todos nós, nos trazendo entendimento e discernimento da sua palavra. Queremos refletir sobre o tema da insignificância à relevância. Você já foi ou se sentiu menosprezado por alguém ou alguma coisa? Você já menosprezou alguém ou alguma coisa? O que é menosprezar? Segundo o dicionário português, menosprezar é ter menos conta, apreço, desprezar algo, desdenhar, tornar menos, diminuir, tornar pequeno e insignificante e assim por diante. Interessante que, quando alguém ou algo é menosprezado, torna-se para aquela pessoa que menospreza algo ou alguém sem valor. Quando penso nesta perspectiva, tão logo sou remetido à minha infância e aos aprendizados que recebi com os meus pais na escola da vida. Lembro-me muito bem que num determinado ano eu deveria ter entre 6 ou 7 anos de idade, quando os meus pais fizeram uma lavoura de batatas com o intuito de comercializar, ou seja, além do consumo próprio. O clima não foi o mais favorável para a lavoura e quando começamos a colheita, para a nossa surpresa, um bom percentual dos frutos não atendia o gosto do mercado, que coloca padrões de tamanhos e qualidade. Lembro-me que a atividade do pai e da mãe era ir à frente movendo a terra para arrancar as batatas e a nós, crianças, o papel de selecionar e ensacar. Nesse processo de seleção, por vezes desprezávamos batatas pequenas, que pareciam não servir para nada, pois ninguém iria comprá-las, e com um ensino de sabedoria, lembro-me perfeitamente das palavras do meu pai quando ele foi vistoriar o nosso trabalho. Ele então, tomando em suas mãos algumas pequeninas batatas, nos disse: quem não consegue dar valor nas pequenas coisas, não é merecedor de grandes coisas. Quando olho para o nosso jeito de viver, percebo que o ser humano tem o hábito de querer enxergar, assim como sonhar, com grandes e imponentes coisas na vida. Com isso, não consegue ser perceptível, receptivo e grato pelas pequenas coisas, sinais, gestos, movimentos e até mesmo pequenas batatas. Por isso, sua atitude é de menosprezo, rejeição, tratando-as com insignificância. Pois bem, para este terceiro domingo após Pentecostes, os textos indicados para a nossa reflexão querem exatamente vir na contramão deste olhar da insignificância, nos apresentando a relevância dos e nos pequenos sinais, coisas, gestos, movimentos, pois esta é a proposta do Reino de Deus para a nossa vida e para o mundo. O texto para a pregação deste dia é do Evangelho de Marcos, que nós acabamos de ouvir e que inicia dizendo que o reino de Deus é como. Esta fala de Jesus encontra-se no contexto do seu ensino por intermédio de parábolas, de ilustrações, figuras, objetos, que ele tomava para trazer a correta compreensão do reino de Deus aos seus ouvintes.
Isso podemos perceber no versículo 33, onde lemos: assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falou ao povo de um modo que eles podiam entender. Se observarmos as figuras que os evangelistas retratam, usadas por Jesus, nós vamos encontrar a luz, a lamparina, as pequenas sementes, a porta e o caminho estreito, o joio, o fermento, a ovelha, o pão, os samaritanos e assim por diante. Jesus usa figuras, objetos, personagens que aparentemente eram insignificantes e desprezíveis para mostrar e falar sobre o reino de Deus. E a partir de então, ele afirma: o reino de Deus é como. Aliás, desde o início de tudo, assim Deus procedeu. Apesar de ele ser o grande eu sou, ele se manifesta nas pequenas coisas e nos pequenos detalhes. Do nada, ele tudo criou, e não de qualquer jeito, mas depois de cada detalhe, Deus viu que era tudo muito bom. De um homem despatriado que deixa a sua terra e família e vai para uma terra distante mostrada por Deus, Abrão, que depois se torna Abraão, é abençoado como o pai de uma grande nação. De um povo escravo, Deus liberta, firma uma aliança para ser para sempre o seu povo. Da boca de homens e mulheres simples, profetas e profetisas, Deus anuncia sua mensagem de juízo e salvação para o seu povo escolhido, que sempre de novo tratavam o seu Deus com menosprezo, mas Deus lhes oferece a oportunidade do arrependimento, do perdão e da reconciliação. Da pequena Nazaré, Deus escolhe uma simples e humilde serva e um simples carpinteiro para serem o berço da sua relevante revelação. Na simples e mal cheirosa estrebaria, fez o seu quarto de maternidade. Dos iletrados e simples pescadores, Deus fez seu grupo de seguidores e anunciantes do seu reino. Da rude e maldita cruz, da miserável morte como condenado, fez o ponto mais alto e supremo gesto de amor e compaixão que a humanidade já pôde tomar conhecimento. Em nosso texto, Jesus quer mostrar aos seus ouvintes que nas pequenas coisas, muitas vezes imperceptíveis, acontece o agir de Deus, o milagre da vida, do sustento, do cuidado do Criador para com a sua criação, que tudo fez com perfeição. Se olharmos para o início do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, vamos encontrar a parábola do semeador, onde Jesus coloca os seus ouvintes como receptores, como solos que recebem as pequenas sementes do reino de Deus, que dependendo da receptividade e da significância atribuída a estas sementes, os frutos acontecem ou não. Em nosso texto, Jesus mostra que o germinar, crescer e produzir frutos são também ação do Trino Deus. E nós somos simplesmente envolvidos neste conjunto e planos do reino de Deus no mundo, para que os frutos não se percam, mas sejam multiplicados. Neste tempo presente que estamos vivendo, de uma pandemia mundial, que trouxe à tona pandemias escondidas em diversos âmbitos, uma pergunta e questionamento que temos ouvido com frequência, e quem sabe talvez eu e você também a tenhamos feito, é: onde está Deus diante do sofrimento humano? Muito embora esta seja uma pergunta legítima, existencial e sincera por parte de quem a faz, pois está em busca de respostas, creio que a pergunta a ser feita deveria ser um pouco diferente, para que a resposta possa ser significativa e relevante. A pergunta que deveríamos fazer: onde está o ser humano em seu sofrimento diante e na sua relação com Deus?
Pode parecer indiferente esta mudança no foco da pergunta, mas com toda certeza vai mudar também o foco das respostas, assim como nossa vivência do reino de Deus. Quando olhamos para o conjunto das Escrituras, vamos compreender de que todo e qualquer sofrimento humano é consequência do pecado, do afastamento do ser humano na sua relação de comunhão com Deus, o que tem sua origem na desobediência no Jardim do Éden, mas que acompanha a todas as pessoas até os dias de hoje. Diante da pergunta, onde está Deus? No contexto da leitura complementar para hoje da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós encontramos que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, nos proporcionando a oportunidade do perdão dos pecados, vida, salvação, reconciliação com Ele e também assim entre nós. Paulo ainda nos lembra na carta aos Romanos que por meio de Jesus Cristo somos justificados, ou seja, temos nossa situação de pecadores, de injustos, de desobediência, de inimigos, de afastados de Deus, mudada e transformada em amizade, comunhão, tornando-nos justos, perdoados, agraciados, e isto é recebido pela fé. Deus também está presente na nossa frágil comunidade. Sim, nossa frágil comunidade, pois a comunidade é composta de pessoas pecadoras, mas que reconhecem-se dependentes do seu Senhor. E Jesus promete: onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estou no meio delas. Então Deus está presente na reunião da comunidade do corpo de Cristo. Deus também está presente na missão do seu reino no mundo. Jesus assim atribuiu a tarefa aos discípulos, entregando também a sua promessa. No Evangelho de Mateus encontramos que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diante da pergunta, onde está Deus diante do sofrimento humano? A palavra de Deus nos lembra que Ele está em Cristo, o crucificado e ressurreto, está na comunidade e está na sua missão no mundo. Se não enxergamos o agir de Deus, é porque temos que perguntar e responder: onde está o ser humano na sua relação com Deus? Quando nos encontramos com o Senhor, que nos perdoa e reconcilia na comunhão com Deus, então já não são mais necessários sinais extraordinários ou mirabolantes, mas, pelo contrário, o que antes era e parecia insignificante, então passa a ter grande relevância, inclusive nos acontecimentos, sinais, gestos e situações do dia a dia. Quero citar aqui alguns exemplos. Os carros, caminhões e motos que não desabaram com a ponte nesta semana na cidade de Brusque. As várias vítimas de acidentes graves que foram noticiados nos últimos dias e que sobreviveram com pequenos arranhões. As inúmeras pessoas que foram curadas do vírus do Covid que assola o nosso mundo. Os pequenos movimentos, gemidos, sorrisos de alguém que está na CTI entubado. A pequena luz da vela que iluminou nossos lares durante os 4 dias de apagão que nós passamos na nossa cidade. E assim nós talvez poderíamos ainda citar outros tantos exemplos. Amados e amadas, eu e você, enxergamos e valorizamos as pequenas batatas ou as menosprezamos?
Eu e você enxergamos e valorizamos os pequenos, mas significativos e relevantes sinais do reino de Deus entre nós e no mundo? Martim Lutero nos lembra que, onde a palavra de Deus é lida, estudada e crida, ali há sinais do reino de Deus. Nosso texto diz no versículo 33 que, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. Nos aproximemos cada dia do nosso Deus, para que o possamos compreender e conhecer melhor, e o fazemos pelo estudo da palavra e da oração. E graças ao aprendizado que eu tive com meu pai, de que quem não consegue dar valor nas pequenas batatas não é merecedor das grandes, eu descobri que muitas vezes as pequenas batatas são muito mais saborosas para muitas receitas do que as grandes batatas. Que Deus assim nos abençoe ricamente, para que com os nossos dons possamos em sua missão colocar pequenos sinais do seu reino onde estamos inseridos, seja na família, na comunidade, na sociedade e neste mundo criado por Deus. Que Deus assim nos abençoe e guarde com a sua palavra, hoje e para sempre. Amém. Convido assim para respondermos a esta palavra do qual nós ouvimos e que nos convida e convoca para um compromisso. Nós queremos nos compromissar, mas também confessar este Deus no qual nós cremos, e o queremos fazer com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos assim também nos dirigir a Deus em oração, confiando diante e na sua presença todas as coisas, situações e pessoas, pelo qual nós queremos agradecer e interceder. Oremos. Querido e amado e bondoso Deus, te somos imensamente gratos pela oportunidade que novamente hoje nos concedeste para ouvirmos e estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que esta palavra do qual ouvimos e meditamos possa encontrar solo fértil para frutificar frutos dignos do Teu reino na nossa vida, mas também ao nosso derredor, para dentro do mundo. Queremos também te agradecer porque podemos diante de Ti trazer todos os nossos assuntos, todas as situações e pessoas. E assim nós queremos lembrar de todas as famílias enfermas, pessoas enfermas, que estejam lutando para a saúde, para restabelecimento de vida plena, seja pessoas que estão em casa, mas também pessoas hospitalizadas, sejam pessoas que estão entubadas nas CTIs ou nos quartos de hospitais. Queremos, ó Deus, entregar todas as situações, sejam aquelas mais ou menos complexas, diante de Ti na certeza de que Tu és Senhor sobre tudo e todos e que Tu és o médico dos médicos. Nós rogamos que restabeleças a saúde desses amados e amadas segundo a Tua vontade. Queremos também colocar diante de Ti todas as pessoas e famílias enlutadas, que pranteiam e choram a despedida dos seus entes queridos.
Sejam eles por causa do Covid-19 ou outras tantas razões pelas quais ceifaram a vida de seus amados e amadas. Rogamos também, ó Deus, por aquelas pessoas que ainda não conseguiram um emprego para trazer o pão à mesa para que possam experimentar vida digna no seu seio familiar. Conceda-lhes sempre de novo esperança, abrindo portas para que também este sustento possa ser dignificado. Queremos também, ó Deus, pedir por cada uma de nossas comunidades, paróquias, sínodo, toda a nossa ISLB, também a Igreja de Jesus Cristo no mundo. Por cada membro, cada liderança, cada ministro, ministra ordenado, ordenada, que lhes dê sabedoria, para com fidelidade e discernimento continuar anunciando o Evangelho da salvação, o Evangelho que apresenta Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, que é a proposta do reino de Deus. Aquele que veio ao nosso encontro na manjedoura em Belém, mas também na cruz, no crucificado, e que ressuscitou no terceiro dia. Queremos também, ó Deus, rogar por todas as nossas autoridades, sejam elas a nível de município, de estado, de país, mas também no mundo. Concede-lhes sempre a sabedoria que vem de Ti, para que com discernimento possam conduzir a vida do Teu povo, para que todos possam experimentar dignidade e também vida plena já aqui, com olhar também para a eternidade. Tudo mais, Senhor, que não expressamos, mas que está guardado em nossos corações, nós queremos depositar na Tua presença, quando juntos oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, quando dissemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos assim também a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante a sua face e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e servimos ao Senhor com muita alegria e disposição. Lembrando que somos mensageiros e responsáveis e atribuídos também por Deus a tarefa de semearmos sinais do reino de Deus neste mundo no qual Deus nos colocou. Abençoado final de semana a todos e todas e abençoada semana de atividades, e nos encontramos pelos meios virtuais ou presencialmente durante esta próxima semana. Um forte abraço a todos e todas nós.